7 séculos de guerra, um povo dividido, dominado e exilado. Os israelitas serão libertados? Deus esqueceu suas promessas a Israel? Muita coisa acontece nos 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento. Mas antes de mergulharmos no Novo Testamento, vamos voltar ainda mais para ver 3 grandes desenvolvimentos entre o tempo do governo assírio e o nascimento de Jesus Cristo. À medida que entendermos o que está acontecendo, entenderemos muito mais sobre as pessoas e as histórias que estamos prestes a estudar. Esta foi uma fase difícil para os reinos de Israel e Judá, que negligenciaram seu treinamento como o povo campeão do Senhor. Neste canto, o reino de Israel do próprio Deus, parecendo um pouco flácido depois de treinar na academia do bezerro dourado de Baal. E o oponente, o poderoso Império Assírio. Israel sai balançando com a manobra, quebrando convênios em si mesmo? O que eles estão pensando? Lá vai o reino de Israel. Mas o que é isso? Judá entra no ringue bem a tempo de puxar um Ezequias e ergue um escudo de fé. E os assírios de repente estão de joelhos. Aí está a troca e Babilônia assume. Eles podem festejar, mas podem lutar? Opa! Judá deixou cair seu escudo. E lá vai o Templo de Salomão. Um golpe devastador. Judá está nas cordas. Oh não! Eles foram levados para fora do ringue. Mas aqui vem o Persa Ciro o Grande. Ele joga a Babilônia para longe e em uma ação inesperada, ele permite que o renascimento de Judá volte. Inacreditável! Ciro está deixando eles reconstruírem seu templo. Um movimento estratégico de Ciro, pois os judeus não estão lutando contra ele agora. Entrando no ringue, o campeão invicto Alexandre o Grande, treinado por Aristóteles, que foi treinado por Platão, que treinou com o próprio Sócrates. Pessoal, isso aqui soa tudo grego para mim. Os judeus estão sendo espremidos em uma épica luta pelo poder. Espera um pouco, o que é isso? Um show de modas? Eles estão sendo hipnotizados? Não, eles estão sendo helenizados. Bem, já que você não pode vencê-los, junte-se a eles, certo? Pera, mas quem é Helen? Na mitologia grega, os únicos sobreviventes de um dilúvio muito parecido com o de Noé repovoaram o mundo jogando pedras que se transformaram em pessoas. A primeira pedra tornou-se seu filho Helen, que se acredita ser o ancestral de todos os gregos. Enquanto a Grécia assume o poder, Israel está prestes a perder completamente sua identidade como povo escolhido de Deus. Os judeus não estão resistindo muito, até que os gregos vão longe demais ao profanar o templo de Jerusalém. Mas os judeus nunca levaram Zeus até ele. Judá responde com a revolta de Macabeus, mas eles desviaram os olhos do prêmio. E de repente Roma, campeã mundial antiga dos pesos pesados, invade, captura Jerusalém e cria um rei fantoche do mal chamado Herodes. Sim, o mesmo Herodes que matou os bebês de Belém na esperança de assassinar o profetizado menino Jesus. Semelhante ao faraó, destruindo bebês hebreus para impedir que seu libertador Moisés libertasse Israel. Ufa! Isso nos coloca em dia com as guerras. E essa é a versão curta. Então, por que todo esse drama importa? Porque com Israel sendo conquistado por tantas nações diferentes, eles se tornaram quase irreconhecíveis como o povo de Deus. E de certa forma, eles não podiam mais reconhecer seu Deus. O que mais Israel perdeu na batalha?
Adeus, língua hebraica! Olá, aramaico e grego! Com toda essa ocupação estrangeira, menos judeus falam ou leem hebraico. A maioria fala aramaico, porque era a língua comum da região que sobreviveu às muitas conquistas. As leis importantes e os escritos da classe instruída, como os livros originais da Bíblia, estão em hebraico e grego. Assim, as pessoas comuns dependem cada vez mais de seus líderes para lhes dizer o que pensar e como pensar sobre as leis de Deus. Os judeus foram vencidos muitas vezes e a maioria não sabia ler. Talvez tivessem uma desculpa para não estudar as Escrituras. E nós, temos? Falando em estudos, é seu primeiro dia de aula e é hora de decidir em quais clubes entrar. A helenização da cultura judaica deu origem a novas seitas da fé judaica. Durante esse tempo, as pessoas se perguntavam: como posso ser grego e ainda ser um fiel seguidor de Deus? Os saduceus eram líderes judeus, sumos sacerdotes, aristocratas e mercadores que adotaram muitos dos costumes gregos. Amigos dos governadores, eles compartilhavam as crenças gregas de que não havia anjos ou ressurreição, que a alma deixava o corpo após a morte e continuava a existir de alguma forma, mas sem recompensa ou punição na vida após a morte. Talvez por isso a ideia de um salvador lhes parecesse absurda. E lembra disso? Os gregos acreditavam que espíritos malignos ou deuses raivosos causavam doenças. Na época de Jesus, um saduceu chamado Caifás era o presidente de seu grupo governante, o Sinédrio, que conspirou para matar Jesus. Problemas de ter inimigos no poder. Os fariseus se levantaram em reação aos saduceus vendidos. Eles pensaram que 1 milhão de regras e novas leis preservariam os costumes judaicos. Então, a lei se tornou seu Deus. Essa supercorreção os levou à incapacidade de reconhecer a revelação e seu próprio Messias. Mas nem todos os fariseus eram contra Jesus. Mais tarde conheceremos Nicodemos, um fariseu e membro do Sinédrio que se tornou um seguidor de Cristo. Os escribas eram judeus alfabetizados de todas as seitas, muitas vezes advogados que interpretavam a lei à sua maneira. Eles não eram todos ruins, mas as pessoas incapazes de ler as escrituras por si mesmas agora olhavam para esses escribas instruídos em vez de profetas. O Evangelho de Marcos foi escrito pelo escriba de Pedro, que foi Marcos. Finalmente, os zelotes eram uma seita política agressiva de nacionalistas judeus que lutavam pelo povo judeu e sua religião, muitas vezes recorrendo à violência. Eles desprezavam os judeus que buscavam a paz ou se acomodavam com as autoridades romanas. Um dos apóstolos menos conhecidos de Jesus, Simão, era um fanático. E lembra-se do rebelde Barrabás? A quem o povo queria libertar ao invés de Jesus? Ele provavelmente era um fanático. Com tantos influenciadores fortes, deve ter sido uma época confusa para os judeus. Claro, hoje os influenciadores estão por toda a parte disputando nossa atenção. Então, como ainda podemos encontrar a verdade e ser verdadeiros discípulos de Cristo com tantas crenças mundanas e tantas filosofias destrutivas ao nosso redor? Bem, ele nos convida a vir e segui-lo. Então vamos nos comprometer e estudar sua vida mortal e deixar que nosso maior amigo seja nosso maior influenciador. E assim, o palco está montado para que o mundo seja abalado pela vinda de Jesus Cristo. Sem poder mundano próprio, nascido nas circunstâncias mais comuns, entre um povo conquistado que havia esquecido quem eles eram e quem seria seu Messias. A tempestade perfeita de Satanás se abateu na tentativa de tornar impossível para Jesus completar sua missão, mas só ele pode acalmar a tempestade. Somente um ministério milagroso profetizado por milhares de anos poderia mudar o mundo contra todas as probabilidades. Irá o pródigo Israel encontrar o caminho de volta para Deus? Um dia, a escuridão começa a ser perfurada quando um velho que trabalha no templo recebe uma mensagem surpreendente de um anjo. Um filho nascerá para ele e sua esposa, um filho que se chamará João.
50 anos, o Living Scriptures foi criado para ajudar todos a entender e sentir melhor o poder da Palavra de Deus. Quem diria que a série Linha sobre Linha hoje tocaria 500 mil de vidas toda semana? A 4ª temporada do glorioso Novo Testamento está em produção e você está convidado a nos ajudar nesta grande causa, clicando no link de doação abaixo. E como nosso presente para você, qualquer pessoa que doar $10 por mês também recebe uma assinatura do streaming Living Scriptures. Para uma doação de $1.000 ou mais, nossos artistas farão uma participação especial sua em um dos nossos vídeos. Juntos, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, podemos causar um impacto duradouro em inúmeras pessoas ao redor do mundo. De todos nós, obrigado e agora, vá ler as Escrituras!